Davos, Trump reafirmou o interesse pela Groenlândia, um pedaço de gelo, segundo ele, mais importante para a segurança estratégica americana. Voltou atrás em relação a tarifar a Europa, né, se não tivesse de acordo aí com a intenção americana. Acordo Mercosul-União Europeia é contestado por eurodeputados da esquerda, ambientalistas e liberais, e o Parlamento Europeu deu então aval para ser analisado lá no Tribunal de Justiça do Bloco. Assuntos para Ana Amélia Lemos, jornalista e ex-senadora. Muito bem-vinda, Ana. Boa noite. Boa noite, Simone. Que agenda, hein? Esse 2026 é um ano surpreendente e tem mais coisa pela frente, pelo jeito, não é mesmo? Pois é, Ana. Cada dia é uma novidade aqui, né? Lá em Davos, no Fórum Econômico, o presidente Trump falou por 1 hora, reafirmando o interesse aí americano pela Groenlândia. Não é? E falando nas tarifas, voltou atrás, né? Ia tarifar os países que fossem contrários, então, ao plano americano nessa compra da Groenlândia, enfim. O Trump colocou hoje que está negociando, não é, Ana? Com a OTAN, voltou atrás. Olha, vamos lá, como é que você analisa? O Trump ameaçou guerra e chegou lá e propôs a paz. Esse é o jeito Trump de ser. Isso gera muita tensão na geopolítica, não há dúvida, especialmente em áreas sensíveis como a área institucional, a área de segurança e a área comercial. Quando ele disse que não vai usar a força sobre a Groenlândia, ele acalmou os ânimos e as bolsas de valores internacionais reagiram positivamente. Não é para menos. Na verdade, seria ele lutar contra a OTAN e todos os países da União Europeia. Então, não seria uma guerra simples. E por isso o Trump recolheu os flops e decidiu fazer as pazes, tratando de propor aí um entendimento e uma negociação em torno da proteção desta ilha, que ele diz muito gelada, mas ela é estratégica. Tão estratégica que o Trump fez de tudo para tomar o controle dessa ilha que tem o comando da Dinamarca. É claro que a reação dos países europeus solidários à Dinamarca foi imediata e, por isso, talvez tenha provocado em relação ao próprio Trump essa mudança de comportamento. Mas ele sabia que não era fácil a operação pretendida por ele do ponto de vista militar e de defesa. Agora, isso vai significar que talvez o diálogo com a Europa fique modificado e melhore até o ambiente de relacionamento, porque estava de um estressamento muito grande, exatamente como reação negativa dos países europeus aliados da Dinamarca, no caso da Groenlândia. Então, o discurso dele no Fórum Econômico Mundial foi totalmente diferente. Ele até disse que deixa de lançar mão de sobretaxa aos países europeus em função exatamente do caso Groenlândia. Então, para você ver que o que tem uma realidade num dia muda poucas horas depois, como foi essa reação. Aliás, para bem do globo terrestre, para bem do planeta, porque não é com guerra que você vai resolver os problemas. Veja o caso da Ucrânia com a Rússia, que está interminável, um prejuízo grande, o próprio Oriente Médio, a questão do Irã. Então, nós estamos ainda com muitas tensões em algumas regiões do planeta que requerem também a preocupação de todos nós, porque, aliás, temos relação com todos esses países, minha cara Simone. E hoje, lá em Davos, o presidente Trump ele falou em relação à guerra Rússia e Ucrânia, né, falando dos soldados, que os Estados Unidos eles enviam soldados, né, em relação à OTAN, participação na OTAN. Enfim, pedindo o fim dessa guerra, né? Mortes e mais mortes de jovens soldados. Agora, Ana, como tudo muda muito rápido, né? Nessa geopolítica, nas intenções de Trump, a gente tem a reportagem da Sônia Blota falando das mensagens, ameaças, acusações e xingamentos. Essa tensão diplomática entre o presidente americano Donald Trump e aliados europeus subiu o tom, né? Estava subindo o tom e ofuscou, então, o debate econômico, né, no Fórum de Davos, na Suíça. A possível anexação da Groenlândia também foi esse assunto, né, que a gente está trazendo aqui, um assunto importante. E vamos conferir, então, na reportagem de Sônia Blota. Uma noite maluca. Assim, jornais franceses descreveram as mais recentes provocações de Donald Trump contra aliados na Europa.
Primeiro, uma imagem criada por inteligência artificial cravando a bandeira americana na Groenlândia. Depois, Trump também usou sua própria rede social para expor uma mensagem privada enviada a ele pelo presidente francês. No texto, Emmanuel Macron diz estar alinhado em relação à Síria e ao Irã, mas questiona: "Não entendo o que você está fazendo na Groenlândia." Trump divulgou na sequência uma mensagem escrita pelo chefe da OTAN, Mark Rutte, que diz: "Estou comprometido em encontrar uma forma de avançar sobre a Groenlândia." Fora das redes, o presidente voltou a fazer ameaças tarifárias. A jornalistas, prometeu uma taxa impraticável de 200% sobre vinhos e champanhes se Emmanuel Macron não concordar em aderir ao Conselho de Paz, liderado pelos Estados Unidos, que deve governar a faixa de Gaza. A declaração aconteceu depois dele ter anunciado 10% de tarifas adicionais sobre 8 países contrários aos planos de anexação da ilha controlada pela Dinamarca, incluindo a França. A ofensiva em torno da Groenlândia virou tema central no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, com a escalada da tensão entre os Estados Unidos e aliados europeus e reações duras de governos da União Europeia às declarações do presidente Donald Trump. Com óculos espelhados no estilo aviador, justificados por uma irritação no olho direito, Macron disparou: "Donald Trump tenta subordinar a Europa com tarifas, mas a França prefere o respeito em vez de valentões." Ao deixar o palco, ele falou mais. Disse que a Europa não deve recuar e não deve ceder à lei do mais forte, nem a táticas de intimidação. Também em Davos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, voltou a afirmar que as tarifas são um erro e garantiu que a segurança no Ártico só pode ser alcançada em conjunto. Em Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu, um deputado que representa a Dinamarca usou um palavrão ao se referir a Donald Trump. Mr. President. E no Ártico, a tranquilidade ficou para trás. O primeiro-ministro da Groenlândia pediu à população da ilha que comece a se preparar para uma invasão militar ao território. Lojas de souvenirs começam a vender bonés vermelhos com a inscrição: "Faça a América ir embora." Trump foi questionado em entrevista até onde pretende ir com a Groenlândia e respondeu: "Você vai descobrir." Pois é, né, Ana? A gente viu aí que o mundo da política ele é muito dinâmica, né? Muito dinâmico. O presidente Trump já voltou atrás, decidiu não impor então as tarifas aos países europeus, né, Ana? Na rede social dele, o Trump ele disse que teve uma reunião bem sucedida, Ana Amélia, com representantes da OTAN e que os dois lados então chegaram a um acordo sobre a Groenlândia. Como resultado, o norte-americano desistiu, então, dessa taxação que a gente tem falado aqui, dos 10% contra os produtos importados do velho continente. A medida ela passaria a valer, então, a partir do dia 1º de fevereiro, né, Ana? E poderia avançar para 25% em julho, ou seja, ele disse, ameaçou, voltou atrás. Também em relação ao Irã, também tem mais taxas. E o que a gente espera agora, os próximos passos? Como é que você avalia? Agora, em relação a ele, ao presidente americano, é aquilo que eu disse, ele chegou prometendo guerra e ofereceu a paz. Então, ele é imprevisível. E no cenário internacional que estamos hoje, está toda essa imprevisibilidade fazendo demarcação de território. É claro que ele até agora, eu creio que depois do que ele fez com o Macron, em relação à publicação de uma mensagem privada nas suas redes sociais, Donald Trump vai provocar que todos os chefes de Estado, que se dirijam a ele nas suas redes privadas, tenham mais cuidado em cada palavra que escrevem, porque foi exatamente isso que o Donald Trump fez. Pegou a mensagem do Macron e expôs publicamente, respondendo em cima. Ou seja, um ato também, no mínimo, deselegante e diplomaticamente nada recomendável. Então, mas também não se espere do comandante da Casa Branca um gesto diferente desse para mostrar quem é que manda no planeta. Quer dizer, é uma forma de administrar e de ter relacionamento que marca a sua personalidade, mas que também
causa muita preocupação, muito desconforto e muito incômodo aos países que têm dialogado. Então, é exatamente uma situação que leva aí a dizer, afinal, o que ele está querendo realmente mandar no mundo, como diz o presidente Lula, no artigo que escreveu ao New York Times, ele vai conseguir, tratando desse modo, sabendo que o que ele faz numa hora pode ter uma consequência melhor na outra hora, quando muda radicalmente da mesma posição que ele anunciou. Então, é exatamente essa realidade dual que nós vamos continuar vivendo, minha cara Simone. Mas, no que interessa para o Brasil, para a economia brasileira, talvez os nossos problemas sejam muito mais aqui dentro do que fora, dependendo dos Estados Unidos. Claro que o tarifaço que ele aplicou sobre os produtos brasileiros, atingindo especialmente do agronegócio, mas também manufaturados, calçados, confecções, produtos acabados, bens de capital, isso tudo perturbou e ainda não estão todos eles resolvidos. Ele resolveu baixar tarifas na área do agronegócio, que estava criando problemas de inflação lá no mercado americano com a escassez dos produtos, como é o caso da carne, o caso do hambúrguer, o caso do café, o caso das frutas e de muitos outros. Agora, você não resolveu ainda o caso dos calçados, que tem ainda, além desse problema americano da taxação, tem a concorrência predatória, eu diria, desleal dos países asiáticos, predominantemente em relação à China. Então, é um setor que emprega muita mão de obra e que internamente está vivendo aquilo que nós ontem falamos na entrevista com o Ricardo Santin, da BPA, que é outro setor que é grande empregador de mão de obra, relativamente à possível aprovação pelo Congresso neste ano do 6x1, que é a jornada de trabalho reduzida, e ele está propondo, o Santin, e eu acho que o setor empresarial também, a CNI ainda não se manifestou, mas os seus representantes junto à Organização Internacional do Trabalho estão tentando convencer que, neste momento, o mais adequado seria usar os mecanismos da Convenção Internacional do Trabalho para cada empresa fazer as negociações coletivas com o grupo dos seus empregados e resolver isso amigavelmente para o bem de todos. Em cada um encontraria a melhor maneira de aplicar uma redução da jornada de maneira mais conveniente. Caso contrário, isso vai gerar exatamente mais um problema de encarecimento do custo, também retirando e eliminando um pouco da competitividade brasileira. Já temos uma escassez de mão de obra, já temos problemas com a qualidade da mão de obra. Estamos dependendo muito dos imigrantes venezuelanos que estão ocupando setores estratégicos, frigoríficos, comércio, supermercados, indústria de máquinas e tudo mais. Quando se eles forem embora, está já causando preocupação nos setores que mais empregam esses imigrantes venezuelanos, simplesmente porque não há disponibilidade de mão de obra brasileira para atender essa demanda cada vez mais crescente, minha cara Simone. Ana, nosso último assunto aqui, vamos falar do Mercosul, né? O Parlamento Europeu deu aval agora, então, nas mãos da Justiça, né, do Tribunal de Justiça, que vai avaliar a conformidade, então, da parceria, né? A moção ela foi apresentada, então, por eurodeputados da esquerda, ambientalistas, liberais, foi bem apertado, viu? 334 votos a favor da medida, né, e 324 contra. Tiveram também 11 abstenções. Ana, como é que você avalia esse novo passo, não é? Porque não estava previsto no curso previsto, apesar de alguns especialistas já terem cantado essa pedra aí. Como é que fica? Vai gerar mais incerteza jurídica agora? Não há dúvida, isso acontece aqui no Brasil. Cada vez que há uma decisão do Poder Executivo ou do Legislativo, ou mesmo do Judiciário, o que se faz é judicializar. O que fez o Parlamento Europeu foi com base em política, na pressão dos produtores rurais europeus, particularmente da França, que são os mais ativos, para protestar e temendo a competição e a concorrência dos produtos, especialmente do Brasil e da Argentina, que são os maiores produtores e exportadores de carnes, especialmente. Então, é nessa toada que a reação do Parlamento Europeu se deu
foi no âmbito político, e agora a justiça do Parlamento Europeu terá que fazer a análise e o julgamento. Isso deverá demorar uns 2 anos. Nesse período, eu acho que o Brasil deveria fazer o dever de casa. Aliás, foi de bom grado que o senador Nelson Trade, que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, tenha já marcado uma reunião com o embaixador da União Europeia para amanhã para tratar desse assunto. E o Congresso brasileiro tem a obrigação moral também de aprovar logo aprovar esse acordo Mercosul-União Europeia, para uma demonstração eu diria, de coerência com o discurso que o próprio governo vem fazendo. Os congressistas da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e do Senado deveriam trabalhar e liderar esse processo junto com os líderes que presidem a Câmara e presidem o Senado. No caso, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Você não acha, minha cara Simone? E o presidente da Argentina, Javier Milei, disse que a Argentina deve ser a primeira, então. Vamos ver quem é que vai sair na frente, né, Ana? Qual parlamento que vai ratificar, não é, o acordo União Europeia-Mercosul, a depender dessa decisão da justiça por lá, né, Ana? Muito obrigada pela sua análise hoje aqui com a gente e até amanhã. É que a gente soltou foguete antes do tempo, não é, Simone? Então, nós temos que agora trabalhar para recuperar o tempo perdido. Tá? Vamos Uma sim, boa Ana tarde Amélia. para todos. Até amanhã, viu? Tchau, tchau. Tchau.